Olá! A transformação do jornalismo a partir da evolução da internet é um tema que tem impactado diretamente a maneira como a informação é produzida, distribuída e consumida. As mudanças vão além da tecnologia. Elas atingem a credibilidade e mudam o papel do jornalista e sua relação com o público. Esse foi o tema escolhido pela jornalista Isabela Gonçalves em seu trabalho de conclusão de curso. Isabela investiga como a internet redefiniu as práticas jornalísticas e quais são os desafios dessa profissão na atualidade. Esse é o tema do MAC Entrevista de hoje. Isabela Gonçalves é a nossa convidada. Eu sou Letícia Gomes e o MAC Entrevista está começando. Isabela, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço a sua participação. Bom, o tema da sua pesquisa é extremamente importante, principalmente considerando o contexto atual do jornalismo. Então é por isso que eu queria entender de você. Em que momento você sentiu que a relação entre a evolução da internet e a transformação do jornalismo mereciam ser investigado mais a fundo? Olha, foi a partir do momento que eu comecei a fazer os trabalhos da faculdade, os trabalhos como jornalista, os trabalhos no meu estágio, os trabalhos fora da faculdade também. Em qualquer momento que a gente precisava fazer algum trabalho jornalístico, a gente usava a internet. Não teve quase nenhum, ou acredito que nenhum, momento em que a gente não usou a internet ao longo da nossa graduação. Então, a partir desse momento, eu percebi realmente como transformou. E eu pensei, se já funcionava antes da internet, funciona há muitos anos o jornalismo, então como que funcionava antes da internet? Durante um bom tempo, a notícia tinha outro ritmo. Você tinha um bloco, um lápis ou uma caneta, anotava, ia para a redação, que era uma máquina de escrever, organizava ali as tuas anotações, tinha uma ideia de qual era o assunto, qual era o tamanho, e qual era o prazo. Entre a pauta e finalmente o material está circulando, nada era possível ser sem alguns dias. A gente hoje está quase que dependente dessa ferramenta, então como que funcionava antes? Então me instigou realmente a pesquisar, a querer saber como que foi essa evolução, já que hoje em dia a gente realmente precisa dessa ferramenta em quase todos os pontos do jornalismo, pesquisa, entrar em contato com as fontes, editar, fazer toda a produção, a gente usa a internet. Então como que realmente era feito antes dessa plataforma, antes dessa ferramenta? Então foi esse o momento, os momentos em que eu fiz um trabalho, tanto fora quanto dentro da faculdade, que eu pensei, nossa, como que era antes? Vamos estudar essa ferramenta, vamos estudar essa plataforma que ela ajuda muito em qualquer trabalho que a gente está realizando. Então, aproveitando o tema, seu trabalho, ele justamente aborda o jornalismo dentro da lógica da internet. Mas até que ponto o jornalismo realmente consegue existir fora da lógica das redes? Eu acredito que quando a gente para olhar a visão que os jornalistas sempre tiveram, eu comento no meu trabalho que não importa a ferramenta que o jornalista está usando, ele continua sendo um jornalista. Então, se ele não tem uma internet, se ele tem apenas um papel, uma caneta, a missão dele como jornalista é que ele quer informar com credibilidade, não importa se ele tem uma internet, se ele não tem. Então, eu acredito que é nesse ponto que a gente precisa olhar para o jornalismo, seja digital, seja jornalismo impresso, jornalismo audiovisual, independentemente da maneira que seja o jornalismo, ele tem essa missão de humanizar as pessoas, de trazer a verdade. Não importa a maneira que ela está sendo mostrada, tem que ser a verdade. A fronteira entre aquilo que é real e o que não é se tornou cada vez mais difícil de perceber. Não só para o público que consome as notícias, mas também para o jornalista que, ao pesquisar, pesquisa na internet. Por isso, para esses profissionais, é essencial desconfiar e apurar. O que não pode mudar, no nosso caso, é esse compromisso com a informação, sabe? Então, e com a credibilidade, com a checagem. Então, isso é pra gente negociável, assim. E com credibilidade, os fatos eles devem ser apurados e com a internet ela chegou e a gente precisa ter esse cuidado redobrado com a credibilidade dos fatos. E falando do papel do jornalista, você acredita que o jornalista perdeu a função do gatekeeper, ou seja, o famoso portador da informação, ou esse papel foi ressignificado?
Eu acredito que ressignificado, porque hoje em dia qualquer pessoa pode portar uma opinião. Antigamente, antes da internet, era só quem estava à frente de uma televisão, quem estava num microfone de rádio, quem estava escrevendo um jornal impresso. Então, essas pessoas que tinham esse poder da informação. Tanto que, conversando com todos os jornalistas mais experientes que eu conversei para fazer o meu trabalho, eles comentaram que a notícia chegava só no dia seguinte com o jornal impresso que eles liam pela manhã. Então, acontecia à noite ou pela tarde do dia anterior, as pessoas só sabiam de manhã. Então, eram jornalistas que tinham essa informação, publicavam no jornal ou na televisão, as pessoas precisavam esperar para ter essa informação. Então, realmente, o jornalista, as pessoas que trabalhavam nos meios de comunicação que tinham esse poder. Passaram a ser desejáveis muito as funções e habilidades relacionadas a vídeo. Por quê? Porque a gente teve uma grande expansão de smartphones, as pessoas consomem muito isso depois da pandemia, principalmente. Eu transformei repórter em roteirista, transformei editora assistente em apresentadora. Então, essas pessoas desenvolveram habilidades de vídeo que nem elas sabiam que elas tinham. E elas puderam ver que, olha, posso agora ser produtora, posso ser outras coisas, né? Hoje em dia, influencers, produtores de conteúdo, sendo ou não jornalistas, porque hoje não tem mais essa obrigatoriedade do diploma de jornalista para você agir como um, você pode publicar nas suas redes sociais, no seu Instagram, Twitter, qualquer coisa, você pode publicar a informação. Então, o jornalista ele não tem mais esse poder único, mas o jornalista ele fez faculdade, ele estudou, ele sabe os princípios, ele sabe a ética do jornalismo, então ele tem essa informação com mais credibilidade, ele tem essa informação mais pesquisada, porque um produtor de conteúdo, um influencer, ele não tem esse compromisso com a verdade que nós temos. Quando a gente se forma, a gente começa a ter esse compromisso de que a gente precisa estar em função da sociedade, a gente precisa pensar no bem da sociedade, então a gente tem que trazer informações verdadeiras. As pessoas que trabalham na internet, elas não têm esse compromisso, elas passaram uma informação errada, mas elas não estão em um grande veículo de comunicação, então acredito que por elas não terem esse compromisso, elas têm o poder de ter essa informação, elas podem passar a informação que elas quiserem nas redes sociais, mas a diferença para o poder de informação de um jornalista é que o jornalista ele tem esse compromisso com a verdade, então ele tem o poder de passar a informação que é correta. O jornalista erra, já vimos matérias que erraram, já tivemos muitos casos de jornalistas que erraram, mas a diferença para mim é que realmente esse papel foi ressignificado porque o jornalista ele tem esse compromisso e os produtores de conteúdo não têm, mas eles ainda assim, a qualquer momento, podem publicar uma informação que o jornalista também pode publicar, mas eu acredito que a diferença está realmente na averiguação que teve, porque a gente precisa apurar antes de publicar. Eu estou seguro de que sem supervisão humana nada funciona. A inteligência humana, né, o jornalista que vai diferenciar, né, se aquilo é uma coisa bem apurada ou não, cruzar aquela fonte, ver se aquilo faz desconfiar, né, de uma fala, pô, esse cara jamais falaria isso, né? Uma pessoa com esse perfil, ou qual é o interesse que está por trás da fala dessa pessoa. Então isso é uma coisa insubstituível. O risco aí que a gente tem é que muita gente está fazendo e talvez sem perceber, né? Que é um tiro no pé. Né? Mas eu acredito que um produtor, um influencer não tem esse pensamento de que eu preciso apurar. Eu vi, então eu vou publicar aqui porque eu vi que aconteceu. Então eu acho que essa é a diferença. Cada um pode publicar uma informação, mas acho que é a credibilidade de cada um dos papéis. E no cenário atual, né, considerando que todo mundo produz conteúdo em diferentes editorias, além dessa credibilidade, desse compromisso com a verdade, você acredita que tenham outros critérios que diferenciam o famoso produtor de conteúdo de um jornalista? Eu acredito que também a maneira que esse conteúdo é produzido, porque eu acredito que muitas vezes uma matéria, ela tem sempre um público-alvo, mas ela pode atingir qualquer pessoa. O produtor de conteúdo, ele tem uma noção dos seus seguidores, ele tem uma noção de quem acompanha o seu conteúdo, de quem curte, de quem republica, de quem comenta. Então, eu acho que eles têm uma abertura maior para ter esse contato. Então, eles colocam caixas de pergunta nos stories, eles respondem os comentários no Instagram. Então, eu acho que, além da credibilidade, também é essa maneira que o conteúdo é postado. Mas, ultimamente, os meios de comunicação mais tradicionais, eles têm adotado
esse linguajar mais jovem nas redes sociais. Então, eu acho que foi algo que o jornalismo ele começou a se adaptar nas redes sociais para conseguir conversar mais com esse público de redes, público mais jovem, que é quem geralmente consome mais redes. Então, uma das diferenças, acho que é isso, a maneira que é escrito, mas que ultimamente acredito que os jornalistas de redes sociais eles tenham começado a se adaptar mais à maneira que produtores de conteúdo produzem os seus conteúdos. E olhando o cenário do jornalismo atual, sob a ótica da sua pesquisa, né? Ou seja, a correlação entre a internet e a comunicação. Como que você imagina o jornalismo daqui a 10 anos? Olha, eu imagino, por exemplo, que há 10 anos atrás ninguém imaginaria que existiria uma inteligência artificial. Então, realmente não é possível a gente ter uma certeza de como é, mas eu acredito que a cada vez mais surgirão ferramentas, maneiras de trabalhar, de fazer jornalismo que serão mais fáceis, porque a cada vez se torna mais fácil. E aí, isso que vai mostrando realmente o trabalho do jornalista, se ele se acomoda a essa facilidade ou se ele se desafia, porque, por exemplo, com a inteligência artificial fica mais fácil, mas será que ela está certa? Será que essa ferramenta não errou? Porque a gente já viu a inteligência artificial errar. Então, eu acredito que para daqui a 10 anos depende do futuro que os jornalistas fizerem. Eu até coloquei a frase do filme De Volta para o Futuro 3, no começo do meu TCC, que o futuro é o que nós fizermos dele. Então, o futuro do jornalismo é o que os jornalistas atuais fizerem dele. Então, se mantiver essa credibilidade, mantiver essa busca pelas informações corretas, eu acredito que a gente vai seguir por um caminho bom. Vai seguir por um caminho que preza pela verdade, pela veracidade dos fatos. Mas se cair por esse lado de que tudo é mais fácil com a internet, tudo é mais fácil com tecnologia, eu acredito que vai cair muito num jornalismo preguiçoso. Se você não querer procurar, porque o chat pode fazer isso para mim. O chat ou qualquer outra inteligência artificial, ele pode realmente facilitar o seu trabalho, mas ele não tem que tirar o seu trabalho como jornalista, senão você não precisa ter uma graduação. Então, eu acredito que se a cada vez mais os jornalistas se apoiarem no que é mais fácil e deixarem o seu trabalho de lado, vai correr para um lado que vai ser necessário uma intervenção, porque o jornalismo, ele tem um papel muito importante na sociedade de informar, senão as pessoas não saberiam o que acontece. Então, se seguir pelo outro lado, que é mantendo, mesmo com a IA, mantendo essa procura, mantendo essa missão que os jornalistas sempre tiveram e precisam ter sempre, eu acredito que vai ter uma evolução boa que nem teve de 10 anos atrás para hoje, olhando pelo lado do jornalismo. Aproveitando que estamos falando de desinformação, né? Nós estamos em uma era cheia de fake news. Eu queria entender de você, o problema, na sua visão, está mais nos algoritmos, na tecnologia ou no comportamento do público? Eu acredito que no comportamento do público, porque o algoritmo ele funciona de uma certa forma que ele entrega aquilo que você procura. A máquina vai sendo treinada de acordo com as preferências, né, daquela pessoa, daquele grupo. Você vai receber informações muito provavelmente enviesadas para o teu gosto pessoal, para as tuas crenças e não para o que seria, né, um cardápio mais equilibrado, uma dieta mais rica de informação. Então, mas ele não inventa. O algoritmo ele entrega o que está nas redes sociais, ele entrega um conteúdo que foi produzido. Então, eu acredito que o problema está em quem compartilha esse conteúdo, em quem publica nas redes sociais sem averiguar aquilo que está publicando. Então, realmente, na questão da desinformação, o que o algoritmo faz é espalhar uma informação. Mas se fosse uma informação verdadeira, ele estaria fazendo algo bom, espalhando uma informação verdadeira. Então, a questão realmente é quem coloca essa desinformação, quem espalha, republica, quem acredita nisso. E então, realmente, a questão da desinformação, na minha opinião e pelo que eu pesquisei, tem a ver, sim, com a questão dos algoritmos, mas não porque eles criaram a desinformação, mas sim porque as pessoas utilizam do algoritmo para espalhar a desinformação. As pessoas que se informam pelo, por exemplo, o grupo da família no WhatsApp, o grupo de uma determinada comunidade, esse nicho, as pessoas, eu acho que elas têm
elas acreditam muito naquilo que elas estão consumindo, porque existe um método também. E se essa informação vai ao encontro daquilo que a pessoa pensa, de acordo com seus ideais políticos, com a sua ideologia, aí mesmo é que ela não vai buscar outra informação. Então a questão realmente é quem está por trás dos algoritmos, quem utiliza essa ferramenta que era para ser algo bom, né, de uma maneira que, eu gosto desse conteúdo, então o meu celular vai me entregar esse conteúdo, é mais fácil, não preciso ficar procurando. Então a ideia do algoritmo era para ser algo bom, mas que as pessoas que estão por trás, quem publica, quem controla, que acaba realmente disseminando desinformação. E aproveitando que você mencionou essa publicação, comentários, engajamento, eu queria entrar no tema regulação de plataformas, de mídias sociais. Para você, qual seria o equilíbrio ideal entre o controle e a liberdade de expressão? Eu acredito que muitas pessoas, elas são barradas de falar o que pensam por conta dessa questão da regulação, mas que falariam coisas boas. Então, realmente tem uma linha muito tênue entre a pessoa, ela está sendo barrada de falar aquilo que ela pensa, mas aquilo que ela pensa é uma ofensa, ofende os direitos humanos, por exemplo. Então, é muito complexo a gente pensar se a regulação ela realmente está controlando as fake news, regulando, por exemplo, pessoas menores de idade nas redes sociais, ou se ela vai estar barrando a liberdade de expressão das pessoas. De acordo com dados de um levantamento da YouGov Profiles, feito em julho de 2024, 59% da população utiliza as redes sociais como fonte de informação, enquanto 53% prefere sites de notícias. Então, eu acredito que tem que ter um monitoramento para que as pessoas possam falar o que elas pensam, mas de uma maneira que não seja ofensiva, uma maneira que seja desinformação, porque cada um tem a sua opinião, mas a partir do momento que a sua opinião ela ofende alguém ou ela é uma mentira, ela já não é mais uma opinião, ela é ou desinformação ou ofensa. Então, a regulação ela é um assunto muito complicado quando você realmente pensa se ela vai barrar a liberdade de expressão ou se ela vai ajudar a controlar a desinformação, controlar menores de idade nas redes sociais, o conteúdo que elas assistem. Então, eu acho que esse ponto que tem que ser monitorado realmente é conseguir controlar o que as pessoas estão postando, mas sem barrar as opiniões delas, e sim barrar aquilo se é uma desinformação, se não tem averiguação, se é uma ofensa a alguém. Então, é um debate muito, muito complicado quando você vai olhar o que precisa ser feito. Na sua pesquisa, você trabalha com 4 eixos principais: velocidade, algoritmo, verdade e perfil. Mas na sua visão, você como Isabela, qual desses quatro eixos seria o maior desafio para o jornalismo atualmente? Eu acho que a verdade, pelo que a gente acabou comentando aqui, inclusive foi um dos episódios mais difíceis de fazer, porque envolve muita coisa, envolve produtor de conteúdo, envolve desinformação, envolve algoritmo. Então, é muito difícil com as redes sociais hoje, com a internet, você controlar o que é verdade ou não. Porque antes a gente sabia, se saiu no jornal, saiu na TV, é porque foi averiguado, é verdade. Mas hoje qualquer pessoa, quem postou isso? É uma página verdadeira? Foi um produtor que postou? Então, eu acho que no contexto de hoje, também a questão eleitoral, que a gente está em ano de eleição, no que a gente vive hoje no jornalismo, um dos maiores problemas realmente é a verdade naquilo que a gente vê, porque até quando a gente lê uma notícia verdadeira, a gente pensa, será que essa notícia é verdadeira mesmo? Será que é verdade? Então, eu acho que a desinformação, as fake news, elas começaram a fazer com que a gente duvidasse daquilo que a gente vê na internet. Então, eu acho que o maior problema realmente hoje desses 4 é a verdade. Certo. Saindo um pouco do seu TCC, eu queria entender se durante a sua graduação teve algum momento, alguma experiência que mudou completamente a sua visão sobre o jornalismo. Eu acredito que um dos momentos que mais mudou assim, a minha visão foi quando eu comecei a fazer o meu estágio, quando eu comecei a trabalhar, porque a gente meio que sai de um laboratório e a gente vai na vida real. A gente
começa a ter um público real, produções que vão atingir um público maior. Então, eu acho que realmente o ponto, assim, um dos pontos principais da minha graduação que mostraram para mim o que é o jornalismo é quando eu estava fazendo na prática, quando eu estava com um público real, quando eu estava realmente atuando como jornalista. Aqui a gente também atua como jornalista na faculdade, a gente faz reportagem, a gente faz jornal, a gente sai na rua. Então, mas como no estágio é algo que faz todo dia, de segunda a sexta, então acredito que esse momento tenha sido um momento marcante assim da graduação, que eu comecei a olhar o que eu fazia em aula, o que eu aprendia em aula, colocava em prática. Esse era o momento de colocar em prática. Então, esse, na minha visão, acho que foi um ponto realmente que virou a chave assim, de eu perceber por que eu estou fazendo essa faculdade. E para encerrar esse nosso encontro, eu queria entender se você tem alguma dica para quem está começando a produzir um TCC agora. Olha, a principal dica que me ajudou muito, e eu vi que quem seguiu isso também ajudou muito, é você não deixar para a última hora. Aqui a gente tem 3 semestres para fazer o TCC, a gente tem o 6º, 7º e 8º. Se você conseguir dividir tudo em 3 semestres, você não vai chegar ali no 8º, perto da banca, tendo que resolver o seu relatório, tendo que editar, seja qual for o seu produto. Então, acredito que se você realmente dividir, não pensar, ainda falta muito, ainda tem meses para a banca, faz agora, que depois dos outros meses você vai estar mais tranquilo. Então, a principal dica é divida muito bem, porque fica pouquinho para cada momento, fica pouquinho para cada dia. Se você deixar tudo para o último semestre, tudo para o 8º semestre, você vai ter muito mais para fazer por dia. Então, aproveite o tempo que você tem e aproveite, por exemplo, a maioria dos recursos que eu usei para fazer meu TCC foram da própria faculdade. Então, eu usei muitos livros da biblioteca do Mackenzie, que eu não precisei pagar porque eu pude pegar aqui por 5 dias. As câmeras, microfone que eu usei para gravar os meus vídeos, eu peguei aqui no laboratório. A edição foi feita aqui também. Então, o máximo que você puder utilizar do que você tem, né, a sua função, vai ajudar muito. Então, não deixar para a última hora também, como eu comentei, porque isso prejudica, porque quando você tem pouco tempo, você faz de qualquer jeito só para ter o que fazer. Então, se você dividir bem nos 3 semestres que você tem para fazer o trabalho, vai ficar muito melhor e você não vai surtar quando estiver ali no final. Na verdade, você pode surtar de qualquer jeito, mas não vai surtar porque você não tem alguma coisa, você falta fazer alguma coisa, porque você dividiu bem ao longo desse tempo que você tem para fazer. O nosso encontro já está terminando, então eu quero novamente, Isabela, te agradecer e dizer que o seu tema, eu acredito que nunca foi tão atual e tão quente. Eu que agradeço, foi um prazer poder voltar aqui para falar desse trabalho, que eu tenho muito orgulho, que foi um trabalho maravilhoso de fazer com as pessoas que eu pude, as minhas fontes, meus entrevistados, as pessoas que me ajudaram. Então é um prazer poder voltar aqui para falar desse trabalho.